Olá, meus queridos! Antes de começar a nossa aula sobre fisiologia bucal, da nossa playlist sobre fisiologia oral, eu só queria mostrar para vocês o meu caderno Maxilo da Odontologia. Esse daqui é o nosso bloco sobre fisiologia bucal. Nesse caderno aqui vocês vão encontrar os principais assuntos que eu vou abordar no decorrer dessa playlist. Um conteúdo completíssimo para vocês estudarem e terem em mãos durante os estudos de vocês, pessoal. Então, você que já teve esse conteúdo durante a sua graduação, ou que não teve, ou que ainda vai ter, eu recomendo para vocês. Vai facilitar demais os estudos de vocês. Então aqui eu tenho um conteúdo completinho sobre as disciplinas de neurofisiologia da dor, da gustação, da deglutição, da mastigação, da fala e também da movimentação dentária. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem diversas imagens para vocês, um conteúdo bem resumidinho. Então, caso vocês queiram ajudar e me ajudar a continuar com as gravações desse vídeo daqui e também com a continuidade do canal, eu vou deixar um link aqui na descrição, no qual vocês podem acessar para então adquirir esse conteúdo daqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, começando a nossa primeira aula sobre fisiologia da gustação, da nossa playlist sobre fisiologia oral. De antemão, eu gostaria de explicar para vocês o que é a gustação, primeiramente. Assim como eu coloquei aqui, a gustação é um sentido químico, o qual é responsável por identificar quais substâncias estão na cavidade oral. Então, a gustação ela vai identificar o que está na nossa cavidade oral. O que é essa substância que está dentro da minha boca? Lembrando que na língua existem receptores sensoriais, os quais eles vão receber os estímulos. E ao receber esses estímulos, a língua vai realizar um processo de transdução. O que é a transdução, pessoal? Deixa eu explicar para vocês muito superficialmente para que vocês entendam. A transdução ocorre da seguinte forma. Quando a nossa língua capta um estímulo através das nossas fibras aferentes, esse estímulo vai ser transformado em um potencial de ação. Esse potencial de ação vai gerar uma energia através do processo de transdução. Então, a transdução vai ser a transformação da informação captada em potencial de ação. Esse potencial de ação gera uma energia através do processo de transdução. E essa energia ou essa informação captada pelas nossas fibras aferentes vai ser enviada até o tronco encefálico, aonde toda a informação que foi captada vai ser interpretada e analisada, gerando então uma ação. Tá bom, pessoal? Eu acho que deu para entender o processo de transdução. Mas caso vocês tenham alguma dúvida durante o decorrer da explicação, vocês podem deixar nos comentários, que assim que possível eu prometo que eu vou responder vocês, tá bom, pessoal? Então, continuando, dentro da nossa gustação, nós temos duas submodalidades gustativas. Nós temos a submodalidade apetitiva e a submodalidade aversiva. As quais, o que seria a submodalidade apetitiva? A apetitiva é aquele sabor gostoso que a gente sente na boca, o qual pode ser o doce, o salgado ou o umami. O que é o sabor doce? O sabor doce vai ocorrer quando a nossa língua captar açúcares, por exemplo, em uma barra de chocolate. Quando a gente coloca um pedaço de chocolate na boca, a gente sente um prazer. Esse prazer, então, vai ser a nossa gustação apetitiva captando o sabor doce. Temos ainda o salgado. O salgado vai ser quando os nossos receptores da língua captarem a presença de sódio, de Na. Tá bom, pessoal? E o sabor umami. O sabor umami vai ser um sabor delicioso, que é quando os nossos receptores detectarem a presença de L-aminoácidos. Então, além da nossa submodalidade apetitiva, nós temos a submodalidade aversiva. Por que aversiva?
Aversiva quer dizer algo ruim, que faz mal ao nosso corpo. Então, os nossos receptores eles vão captar, por exemplo, o sabor azedo e o sabor amargo. De que modo? Bom, o sabor azedo ele vai ser captado, por exemplo, na acidez de frutas ou ainda de alimentos estragados. Vai ser uma forma do nosso corpo se proteger contra a inalação de algo impróprio, como, por exemplo, um alimento estragado, que nem eu coloquei aqui como exemplo. Uma maçã podre, não sei, um leite azedo, entendeu? É algo ruim para o nosso corpo, por isso aversivo, ou ainda o sabor amargo, o qual vai ser proveniente, por exemplo, de alcaloides ou outras substâncias potencialmente tóxicas, como nicotina, cafeína e morfina, tá bom? Então, pessoal, continuando a nossa aula, alguns de vocês podem vir acabar se questionando. Pô, mas a partir de qual parte, ou ainda de qual etapa do nosso desenvolvimento como ser humano, a gente consegue sentir a gustação das coisas? Quando que a gente acaba sentindo o gosto das coisas? Então, pessoal, a nossa gustação começa ainda na fase fetal. Isso mesmo, começa ainda na fase fetal, que vai ser quando o feto ele vai monitorar o ambiente do líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? É o líquido presente dentro da placenta da mãe dele, entendeu? Ele vai provar daquele líquido para monitorar o seu ambiente. De que modo? Abrindo e fechando a boca. É nessa fase também que ele começa então a aprimorar os seus movimentos de gustação, sucção e deglutição, o qual são as três habilidades inatas ao ser humano. Matsilo, o que é uma habilidade inata? A habilidade inata é aquela habilidade com a qual a gente já nasce sabendo realizar. Então essas aqui são as três habilidades inatas ao ser humano. A habilidade de degustação, de sucção e de deglutição. Lembrando que a deglutição do líquido amniótico promove a ingestão de fatores de crescimento, os quais são muito importantes para contribuir com o desenvolvimento e também amadurecimento do epitélio da mucosa digestiva do feto. Então, é muito importante que o feto... Como é que eu vou explicar? É muito importante, de certa forma, que o feto ele faça a deglutição, que ele, entre aspas, coma esse líquido amniótico, porque ele vai ser rico em nutrientes, os quais são importantíssimos para o desenvolvimento do mesmo, tá bom? Então, no nosso organismo, nós temos vários receptores gustativos, os quais eles podem ser encontrados principalmente na região de língua, na mucosa do palato, na faringe, na epiglota e também no terço superior do nosso esôfago. Lembrando que a língua representa o principal órgão da gustação. Por que motivo? Porque ela possui a maior parte dos receptores gustativos do nosso organismo. Tá bom, pessoal? Aqui então eu coloquei as regiões da língua. Matsilo, quais são as regiões da língua? Bom, a língua ela possui várias regiões. Primeiramente, eu quero falar para vocês a nossa região dorsal da língua. Bom, a superfície dorsal da língua ela contém receptores para todas as submodalidades gustativas. Então ela vai captar tanto aquelas informações aversivas quanto as nossas informações apetitivas. Lembrando que substâncias amargas elas podem ser detectadas mais facilmente, ainda em baixas concentrações, por conta do corpo identificar um certo grau de toxicidade dessas substâncias. Então, o nosso organismo consegue captar muito facilmente a presença de um corpo estranho ou de uma toxina que está prestes a entrar no nosso organismo. Lembrando que a gustação, então, é também uma forma de evitar que o nosso corpo seja, por exemplo, invadido por algo que não deveria estar lá dentro, entendeu? A gustação é uma habilidade de defesa do organismo. Bom,
Nós temos também a região anterior da língua. O que é a região anterior da língua faz, Matsilo? Bom, a região anterior da língua, ela guarda os receptores para doces, salgados e umami. É nessa região que possuímos a maior parte dos receptores para doces. Então, a região anterior da língua possui como característica uma facilidade para detectar doces, ou seja, substâncias apetitivas, tá bom? Temos também a nossa região posterior da língua, que vai ser essa parte mais de trás aqui, ó, como vocês podem ver em verde. Essa parte aqui é a nossa parte posterior. A parte posterior da língua, ela vai abrigar os receptores com maior sensibilidade para o amargo. Então, o amargo ele vai ser identificado com mais facilidade bem aqui bem na região posterior. Tá bom? Mais uma vez lembrando para vocês, pessoal, o limiar para o amargo é mais baixo, sendo assim ele possui maior sensibilidade. Então o amargo ele possui uma baixa sensibilidade. Por isso ele vai ser detectado mais facilmente, tá bom? E por fim nós temos a região lateral da língua, a qual vai ter uma sensibilidade maior para o azedo. Tá bom? Dando prosseguimento, com isso, pessoal, vocês podem acabar querendo saber como é que isso ocorre. Com isso, nós temos os mecanismos neurais aferentes primários. O que é isso? Bom, os nossos mecanismos neurais aferentes primários vão ser os nossos receptores periféricos, ou seja, que estão na periferia do nosso corpo. Ou seja, nas partes mais superficiais do nosso corpo, os quais eles vão captar as informações gustativas, que no caso são os nossos botões gustativos ou os nossos corpúsculos gustativos. Então, os nossos mecanismos neurais que vão captar as informações gustativas vão ser os nossos botões gustativos ou também os nossos corpúsculos gustativos. Aqui, ó, eu coloquei para vocês um bizu de como é o trajeto do estímulo até o cérebro. Eu já havia comentado com vocês lá em cima, mas eu vou comentar novamente, porque isso aqui é muito importante vocês saberem. Bom, na presença de um estímulo que acontece na periferia, o nosso organismo, através das nossas fibras aferentes ou dos nossos receptores periféricos, eles vão transformar esse estímulo químico em potencial de ação, o qual, através de uma transdução, lembrando o que é a transdução? A transdução vai ser a transformação de um estímulo em uma energia. Com isso, sinais elétricos vão ser transmitidos para o tronco cerebral através de fibras nervosas aferentes. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, simplificado, o estímulo ocorre na periferia, esse estímulo vai ser transformado em um potencial de ação, que através do processo de transdução, esse estímulo vai virar energia. Então, os sinais elétricos vão ser transmitidos para o tronco cerebral através de fibras nervosas aferentes, aonde vão ser interpretados, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei a foto de um botão gustativo. Essa cebolinha daqui, ó. No nosso corpo, nós temos cerca de 50 a 100 células epiteliais igual essa daqui, as quais são alongadas, estão presentes na mucosa do nosso palato, na mucosa da nossa faringe, da nossa epiglote, no terço médio do esôfago e também nas papilas gustativas da língua, principalmente. Então aqui, ó, seguindo a ideia dessa imagem daqui, nós temos a imagem de uma língua, como vocês podem ver aqui, ó. E aqui, ó, na ponta da língua, que vai ser a área com mais receptores, com mais poros gustativos, nós temos uma imagem ampliada através de uma microscopia. E aqui uma imagem 3D, explicando mais ou menos como é que a imagem de um receptor gustativo. Tá bom? Dando prosseguimento, pessoal, nós vamos ter os principais receptores sensoriais no nosso processo de transdução. Esse daqui eu já expliquei para vocês, mas vamos mais uma vez, só para ressaltar.
Então, os estímulos externos, eles vão ser detectados pelos receptores gustativos e estes vão ser discriminados pelo organismo, tá bom? Então, o estímulo é captado e o organismo ele vai interpretá-lo. Com isso, a informação captada ela vai gerar um potencial de ação, que será transformada em energia de ação, a qual, com o processo de transdução, irá enviar estímulos nervosos pelas fibras nervosas aferentes até o nosso tronco cerebral, no sistema nervoso central, o qual então ele vai interpretar a informação recebida. De novo, aonde é que ocorre a interpretação das informações captadas pelas fibras aferentes? Perguntinha de prova, pessoal. Pergunta de prova. Toda informação vai ser interpretada no sistema nervoso central, mais especificamente no nosso tronco encefálico. Com isso, pessoal, o nosso organismo possui diferentes tipos de células e estruturas, as quais são todas especializadas em desempenhar o papel de receptores sensoriais. Tá bom? De novo, diferentes tipos de células e estruturas desempenham papel de receptores sensoriais. Vou até deixar em vermelho aqui para vocês verem. Papilas, pessoal. Quais são as principais papilas que o nosso corpo possui? O nosso corpo ele vai possuir as papilas circunvaladas, as foliadas, as fungiformes. E as fungiformes. Com isso, nós temos aqui, então, 3 tipos de papilas. Começando a explicação pelas nossas papilas circunvaladas. As papilas circunvaladas, elas são estruturas circulares, assim como vocês podem ver aqui, ó. Elas são estruturas circulares, circundadas por uma fossa, pessoal, uma fossa, na qual se encontram os botões gustativos. Elas são as maiores papilas e formam um limite em V entre os 2 terços anteriores e o terço posterior da língua. Bom, pessoal? Então, elas formam um limite entre os 2 terços anteriores e o terço posterior da língua. Dando procedimento, nós temos as nossas papilas foliadas. Por que foliadas? Bom, elas são chamadas de foliadas porque elas semelham-se a folhas e elas estão presentes nas bordas laterais posteriores da língua. Então, aonde elas estão? Nas bordas laterais posteriores da nossa língua. Tá bom, pessoal? Lembrando que existem botões gustativos em suas bordas laterais. Então, nas bordas laterais da língua existem botões gustativos. Tá bom? Aqui embaixo nós temos o desenho das nossas papilas foliadas. Por fim, nós temos as nossas papilas fungiformes. Por que fungiformes? Porque elas assemelham-se a pequenos cogumelos e estão presentes em grande quantidade nos 2 terços anteriores da língua e com maior presença na ponta da língua, no terço anterior da língua. Então, o primeiro terço da língua é a presença com maior densidade de papilas fungiformes. Lembrando que as papilas fungiformes, elas são muito vascularizadas. É por esse motivo, pessoal, que uma pequena mordida ou um pequeno cortezinho na língua acaba sangrando demais, porque essa região é extremamente vascularizadas. Tá bom? E por fim, aqui embaixo, ficou ali embaixo o desenho da fungiforme. Então aqui embaixo, ó, pessoal, nós temos a papila fungiforme. Lembrando que a papila circunvalada no nosso terço mais posterior, a nossa papila foliada no nosso terço médio e a papila fungiforme no nosso terço anterior. Aqui é o primeiro terço, segundo terço, terceiro terço da língua. E fazendo um adendo, nós temos aqui que as glândulas salivares menores elas vão realizar a drenagem de substâncias das papilas circunvaladas e das pregas das papilas foliadas. Tá bom? Com isso, pessoal, nós temos o nosso botão gustativo. Nosso botão gustativo, que é aquela cebola que eu mostrei lá em cima. O botão gustativo, então, é a nossa cebola. Essa daqui, ó.
Isso daqui é um botão gustativo. A nossa cebolinha. Mas então o que é um botão gustativo, Matsila? Um botão gustativo é uma estrutura esférica que possui um formato semelhante a uma cebola. Ele vai ser levemente achatado nos polos e com camadas de células concêntricas. Lembrando que os botões gustativos eles são constituídos por células do tipo 1, do tipo 2 e por células basais. Matsilo, que são células do tipo 1? As células do tipo 1 elas são as células mais abundantes nos botões gustativos, servindo como suporte para as células do tipo 2. Então, as células do tipo 1 servem de suporte para as células do tipo 2. E elas estão envolvidas na transmissão sináptica, tá bom? Então, principalmente as células do tipo 1, elas estão envolvidas na transmissão sináptica. Vou até anotar aqui, ó. Células do tipo 1 estão envolvidas na transmissão sináptica. São elas, então, as principais responsáveis pelo nosso processo de transdução. Beleza? Beleza. Então aqui nós temos as células do tipo 2. Uma perguntinha para vocês, pessoal. Quais células servem de suporte para as células de tipo 2? Quem faz o suporte das células de tipo 2? 5 segundos para vocês me responderem. 1, 2, 3, 4, 5. Assim como eu já havia falado, as células de tipo 1 servem de suporte para as células de tipo 2. Então, se você não sabia responder isso daí, volta à aula, pessoal, e assiste novamente, porque vocês estão perdendo coisas importantes, tá bom? Então, as células de tipo 2, elas são chamadas de células receptoras, as quais apresentam receptores para os compostos doce, amargo e umami, tá bom? Continuando, nós temos as células de tipo 3. Lembrando que as células de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 e as células basais é quem vão compor o nosso botão gustativo, caso você não saiba por que eu estou falando sobre elas, tá bom? Então as células do tipo 1, 2, 3 e basais compõem as células do botão gustativo. Então, as células do tipo 3 elas são consideradas células pré-sinápticas. Por que pré-sinápticas? Pois elas formam junções sinápticas com as terminações nervosas. Então, elas respondem diretamente a estímulos azedos, liberando neurotransmissores no nosso polo gustativo. E por fim, nós temos as células basais, as quais são células esféricas e localizam-se na base do botão gustativo. São as células basais que possuem a capacidade de se diferenciar em novas células receptoras, tá bom? Células basais possuem a capacidade de se diferenciar em novas células receptoras. Deu para entender, pessoal? Eu creio que sim, mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Dando prosseguimento, pessoal, eu quero falar para vocês um pouco sobre o sabor. O que é o sabor? O que é sabor? Então, meus mirins, respondendo para vocês o que é sabor, sabor vai ser a captação do sabor é o resultado da interação simultânea dos três sistemas, sistema gustativo, olfativo e somatosensorial. Então, para que a sensação de sabor seja gerada, é preciso que tanto a gustação, quanto o nosso olfato, quanto a nossa somestesia, se vocês não sabem o que é somestesia, não fiquem preocupados, porque eu vou gravar uma aula apenas sobre somestesia e sensibilidade orofacial, explicando para vocês os conceitos direitinho sobre esse assunto aqui. Então, a junção desses três sistemas gustativo, olfativo e somatosensorial é que permite a gente sentir o sabor dos alimentos, com uma sensação que surge como um todo na boca. Tá bom, pessoal? Lembrando que o olfato é muito importante e ele fica evidente quando a gente está resfriado. Por que disso? Porque quando a gente fica resfriado, a gente fica impossibilitado de sentir o gosto dos alimentos. Por que disso? Porque quando a gente fica resfriado, o nosso corpo ele vai tentar eliminar
os causadores desse nosso resfriado. Fazendo o quê? Produzindo muco, pessoal. Então o muco ele vai ser produzido pelo corpo no combate a esse resfriado, o qual vai impedir que as moléculas do alimento que foi colocado na região oral ou da substância que foi colocada na região oral atinja o nervo olfativo. Por isso é que a gente fica com a sensação de não sentir o gosto dos alimentos durante a alimentação. Então é por esse motivo que quando a gente fica doente a gente não sente o gosto das coisas, porque a gente possui muco na nossa região oral, tá bom? Tanto na região oral quanto na região nasal. Esse muco então impede que a substância inalada seja interpretada pelo nosso nervo olfativo. Por isso a gente não sente o cheiro das coisas. Entendeu, pessoal? Deu para entender? Eu acho que deu, pessoal. Mas agora, o sistema somatosensorial, o que é isso? Bom, o somatosensorial refere-se à temperatura e também à textura dos alimentos. É o sistema somatosensorial que vai, por exemplo, conseguir interpretar que algo está muito quente ou muito frio para a gente acabar consumindo o alimento. É ele que vai discriminar a textura do alimento, os quais, dependendo das suas características, podem alterar o sabor experimentado. É por esse motivo também que o sistema somatosensorial consegue evitar que a gente, por exemplo, engula algo inapropriado, como eu não sei, um caroço de pêssego. Quando a gente mastiga um caroço de pêssego, esse caroço é duro, pessoal. Os nossos dentes conseguem sentir esse caroço por conta do sistema somatosensorial. É por esse motivo, e apenas por esse motivo, por conta do sistema somatosensorial, é que a gente consegue realizar uma boa deglutição, uma boa gustação, uma boa ingestão, uma correta ingestão nos alimentos. O sistema somatosensorial é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Tá bom, pessoal? E aqui embaixo, a vida intrauterina. Quando é que são desenvolvidos os nossos receptores gustativos? Os nossos receptores gustativos, eles vão ser desenvolvidos durante a 13ª e a 16ª semana de gestação. Portanto, o bebê ele consegue desenvolver preferência por aquilo que a mãe come durante a gestação. É por isso, pessoal, que as mamães elas têm que ter cuidado com as coisas que ela come. E é por esse motivo, por exemplo, que a gente fala que mulheres grávidas não podem ficar com desejo de alimento, senão a criança vai acabar nascendo com a cara desse alimento. Não é bem assim que funciona, mas também não é mentira. Por exemplo, quando uma mamãe, por exemplo, consome álcool, consome alguma droga durante a sua gestação, o bebê ele nasce com tendência a querer esse estímulo que a mãe tinha dessa substância que ela consumia. É por isso que existem estudos que comprovam que bebês eles podem nascer sendo dependentes químicos. Tudo por conta que eles desenvolvem preferência por aquilo que a mãe come durante a gestação. Mas, se eu perguntar para vocês, quando que os bebês desenvolvem isso? Quando que os bebês desenvolvem a gustação? Você sabe me falar? Claro que sabe, eu acabei de falar para vocês. Desenvolve durante a 13ª e a 16ª semana de gestação. Tá bom? Dando continuidade, pessoal, como é que funciona a captação do sabor? Então aqui eu coloquei 3 passos. Ó. Primeiramente, os compostos eles vão ser dissolvidos na saliva. A saliva possui enzimas que vão digerir esses compostos. Por exemplo, a amilase salivar. O que é a amilase salivar? A amilase salivar ela vai realizar a digestão de amido. A amilase salivar digere amido. Então, a saliva ela possui uma capacidade de dissolver alguns compostos. Esses compostos dissolvidos, eles vão entrar em contato com microvírus ou microvilosidades nas células epiteliais, as quais elas vão captar todas as informações dessa substância que foi dissolvida. Com isso, as células gustativas dos botões gustativos são ativados. Por esse motivo que substâncias ácidas provocam secreção salivar intensa, a fim de diluir o composto ácido e reduzir o seu efeito. Tá bom?
Então, de novo, ó, substâncias ácidas provocam secreção salivar intensa, a fim de diluir o composto ácido e reduzir o seu efeito. Capite? Capite. Com isso, pessoal, cada célula gustativa vai ser inervada em sua base por um ramo periférico de uma fibra aferente primária, tá bom? Cada célula gustativa é inervada em sua base por um ramo periférico de uma fibra aferente primária, a qual vai transmitir a informação do sinal processado. Lembrando que essas fibras aferentes primárias, elas vão ser direcionadas até o sistema nervoso central, o qual ele vai interpretar toda a informação que foi recebida. Mas, Matsila, de que modo isso ocorre? De que modo essa informação chega até o meu sistema nervoso central? Bom, essa informação vai chegar até o meu sistema nervoso central através dos nervos cranianos, como por exemplo o nervo facial, nosso sétimo par craniano, nosso nervo glossofaríngeo e o nosso nervo vago. Pessoal, não fiquem preocupados com isso agora. Vocês apenas precisam saber que as informações chegam até o sistema nervoso central através de nervos cranianos, tá bom? Toda a informação é captada por fibras aferentes às quais vão chegar até um nervo craniano. E dentro do nosso sistema nervoso central, ele vai ser então interpretado pelo nosso nervo facial, nervo glossofaríngeo e nervo vago. Então, quais são os pares cranianos que vão realizar a interpretação daquilo que foi degustado? Vai ser o nosso nervo facial, nervo glossofaríngeo e o nosso nervo vago. Lembrando que também existem terminações nervosas livres no interior do botão gustativo, as quais estão sob cargo do nervo trigêmeo, nosso quinto par craniano, o qual exerce a função de captar informações somatosensoriais relacionadas à temperatura, textura e dor. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. O nosso nervo trigêmeo é ele quem vai captar as informações de temperatura, textura, dor e somatosensorial, tá bom? Eu vou gravar uma aula apenas sobre nervo trigêmeo, pessoal. Completíssima para vocês. Mas apenas saibam, então, que existem terminações nervosas livres no interior do botão gustativo, que estão sob cargo do nervo trigêmeo. Pessoal, o que é microvilos ou microvilosidades? Microvilosidades vão ser pequenas aberturas em um dos polos do botão gustativo. Elas são pequenos espaços, os quais por onde passam pequenos filamentos, que vão se estender por toda a superfície apical das células, voltadas para o exterior, ficando em contato direto com fluidos da cavidade oral. Por exemplo, células epiteliais do botão gustativo ficam expostas a variações de tonicidade e osmolaridade do meio bucal. Por fim, pessoal, o que são as vias centrais da gustação? O que são vias centrais, primeiramente, pessoal? O que é isso? Então, todas as informações que são captadas pelos nossos receptores gustativos, quando eu falo informação, pessoal, eu quero que vocês relacionem informação com sinapse. Então, todas as sinapses captadas pelos receptores gustativos, nos botões gustativos, elas serão enviadas e interpretadas no núcleo gustativo do trato solitário. Complicou esse termo, né? Mas então, núcleo gustativo do trato solitário é o nome bonitinho que a gente emprega para o nosso bulbo. Núcleo gustativo do trato solitário é o nosso bulbo. Então, toda a informação que foi captada, todas as informações gustativas que foram captadas pelos nossos receptores gustativos, estão presentes aonde? Nossos botões gustativos vão ser enviadas até o nosso núcleo gustativo do trato solitário, o nosso bulbo, aonde nós temos algumas ordens de neurônios. Por exemplo, os neurônios de primeira ordem, eles são levados ao núcleo gustativo, nosso bulbo. Os neurônios de segunda ordem, eles são levados ao tálamo, aonde terminam, no núcleo ventral, posterior medial. E por fim, os nossos neurônios de terceira ordem, que vão ser direcionados para muitas regiões do córtex. Lembrando que existe uma área gustativa secundária no córtex orbitofrontal,
na qual os neurônios respondem a combinações de estímulos visuais, somatosensoriais, olfativos e gustativos. Então, mais uma vez, eu relembro para vocês, pessoal. A gustação é o conjunto dos estímulos visuais, somatosensoriais, olfativos e gustativos. Com isso, pessoal, nós temos então o nosso apetite. O que é o apetite? Bom, o apetite, ele vai estar relacionado então com a combinação de estímulos visuais, somatosensoriais, olfativos e gustativos. É por esse motivo que a gente fica com aquela sensação de água na boca quando a gente, por exemplo, enxerga um cheeseburger ou aqui no sul um churrasco. É algo muito bom, né, pessoal? A gente fica com água na boca, a gente fica salivando. Tudo isso por causa de um estímulo visual. Então, todas essas sensações elas estão conectadas no trato solitário ao hipotálamo via ponte, o qual causa a aparição do mesmo, a aparição do apetite. Então, o conjunto dos estímulos visuais, somatosensoriais, olfativos e gustativos vai gerar a sensação de apetite. Tá bom? Com isso, pessoal, aqui embaixo eu coloquei um adendo para vocês celebrarem. Quem realiza a inervação da língua. E esse não é o foco da aula. Não é o foco da aula. Eu vou gravar uma aula apenas sobre inervação da língua. Essa aula é sobre gustação. Mas quem realiza a inervação da língua vai ser os pares cranianos. O nosso quinto par, que vai ser o par trigêmeo. O nosso nono par, que vai ser o glossofaríngeo. E o nosso nervo vago, que é o nosso 10º par craniano. Mas nessa aula, com ênfase na nossa fisiologia oral, com ênfase na nossa deglutição, isso não é importante. Aqui então eu coloquei a importância da saliva na nossa gustação. Lembrando que a saliva é o produto da secreção de 3 pares de glândulas salivares. Então, existem 3 glândulas que produzem saliva. Nós temos as glândulas salivares maiores e também nós temos centenas de glândulas salivares menores, as quais estão distribuídas por toda a nossa mucosa por toda a nossa mucosa oral. Com isso nós temos a glândula parótida, a submandibular e a sublingual. E a saliva então é o veículo pelo qual o estímulo químico vai ser dissolvido através das enzimas presentes na saliva e difundido até os receptores. Aqui embaixo eu coloquei para vocês os constituintes da nossa saliva. Deixa eu colocar aqui embaixo para a visualização ficar melhor. Então, pessoal, a gente está quase chegando no finalzinho da aula. Eu quero comentar com vocês um pouco sobre os constituintes da nossa saliva. Lembrando que a saliva vai ser formada através da junção de constituintes orgânicos com constituintes inorgânicos. O que são constituintes inorgânicos? Constituintes inorgânicos vão ser os nossos sais minerais, que nós temos, por exemplo, o sódio, cloro, bicarbonato, potássio, cálcio, magnésio e fosfato. São apenas alguns exemplos dos constituintes orgânicos presentes na saliva. E os orgânicos, que nós vamos ter as nossas proteínas, que são, no caso, as nossas mucinas, e algumas enzimas, como a amilase, que vai digerir o amido, e a nossa lipase, que vai realizar a quebra da gordura. Nós temos também peroxidase, lisozimas e também imunoglobulinas, e no caso nós temos a nossa imunoglobulina A e a nossa imunoglobulina G. Lembrando também, pessoal, que a saliva ela tem um importante papel de proteção. Como assim proteção? Bom, a saliva ela vai atuar como uma barreira protetiva contra o ressecamento e contra infecções. Por que ressecamento? Bom, ela trabalha contra o ressecamento quando ela vai lubrificar a cavidade oral, de modo que vai evitar lesões mecânicas. Ela vai então, por exemplo, facilitar que um alimento seja engolido, porque ela vai causar a umidificação desse alimento e da nossa cavidade oral. Atuando também, pessoal, no combate a infecções, de modo que ela atua com uma ação antimicrobiana, com as suas enzimas imunoglobulina A e enzimas lisozima e peroxidase. A saliva consegue também, a saliva consegue também englobar
micro-organismos que entram na cavidade oral. Ela consegue prender esses micro-organismos e depois eliminá-los. Ou ainda, se esses micro-organismos forem ingeridos juntamente com a saliva, eles vão ser todos digeridos através do nosso sistema digestório. Então a saliva ela atua como proteção contra ressecamentos e contra infecções. Lembrando que, pessoal, uma alteração na secreção da saliva, ela pode vir a causar tanto coisas boas como também coisas ruins. Como, por exemplo, as alterações na secreção salivar, elas podem ser decorrentes de vários motivos, mas o principal vai ser por conta da utilização de medicamentos e menos comuns, como situações patológicas. Um exemplo disso, bom, um câncer bucal na região de garganta, na região oral, que vai ser tratado através de uma radioterapia. A radioterapia tem como consequência a destruição das nossas glândulas salivares. Com isso, o indivíduo passa então a não produzir mais saliva. E sem a produção de saliva, ela vai acabar perdendo então a sua função protetiva contra o ressecamento e contra infecções. Lembrando que a produção incorreta ou insuficiente de saliva é chamada de um distúrbio conhecido como xerostomia. Então, a xerostomia vai ser então a sensação de boca seca, a qual ocorre em pacientes com hipofunção, assim como eu coloquei. O que é hipofunção? Hipofunção é quando a glândula salivar não produz a quantidade que deveria produzir. Hipofunção é sinônimo de pouca função. Com isso, podem vir a aparecer algumas doenças periodontais, pode vir a aparecer halitose ou mau hálito, cálculos da glândula salivar e também desconfortos durante a mastigação e outras consequências, todas elas ruins, nenhuma boa. Então, é por esse motivo que a saliva tem papel importantíssimo. Aqui eu vou deixar um textinho completo, caso vocês queiram ter mais informações sobre xerostomia. Mas, do meu ponto de vista, vocês apenas precisam saber que a xerostomia é a sensação de boca seca que acomete pacientes com hipofunção das glândulas salivares. Xerostomia, boca seca. Então aqui um resuminho sobre a xerostomia, que vai ser a redução da sensibilidade gustativa, a qual vai levar à atrofia dos botões gustativos. Por conta de quê? Por conta da, então, a ausência da saliva, ela vai atrofiar os nossos botões gustativos. Vou botar aqui embaixo. E saliva reflexa e refeição. Bom, no momento em que a gente inicia uma refeição, no momento em que a gente coloca um alimento na nossa boca, os nossos receptores gustativos, eles começam uma ação reflexa. O que é uma ação reflexa? Por exemplo, eu coloco o alimento na boca e com isso as minhas células entendem que essa substância que foi colocada na região oral precisa ser digerida. Então, como reflexo do alimento ter sido colocado na minha boca, o meu organismo começa a produzir mais saliva. Lembrando que a saliva é o reflexo de várias vias, sendo elas sensoriais, visuais, olfativas e até mesmo auditivas. E aqui embaixo, pessoal, por fim eu coloquei alguns distúrbios do paladar. Alguns, como é que eu posso dizer? Algumas nomenclaturas para vocês, como a algesia. O que é a algesia? Vai ser a perda da nossa percepção do paladar. Nós temos a hipogeusia, que vai ser a redução durante a percepção do paladar, e aqui outros fatores, que eu não acho que seja o foco dessa aula, mas por via das dúvidas eu vou deixar aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que eu tenho um arquivo completinho com essas informações e mais algumas disponíveis no primeiro link da descrição desse vídeo, caso vocês queiram adquirir toda essa aula.
Então, alteração no paladar, ela pode ser idiopática ou associada a fatores locais, sistêmicos e ainda psicológicos. Então, o que seria um fator local que pode vir a interferir na interpretação do nosso paladar ou da nossa gustação? Bom, um fator local, por exemplo, pode ser uma baixa taxa de fluxo salivar, a qual vai causar dificuldades, por exemplo, durante a minha deglutição, durante o preparo do meu bolo alimentar. Pode vir a causar também ardência bucal por conta do ressecamento. Candidíase também. Candidíase vai causar feridas na nossa região oral, o que vai acabar prejudicando o nosso processo de degustação. Aqui então nós temos condições orais, danos ao nervo periférico e ainda o número de restaurações de amálgama. Lembrando que o amálgama é muito utilizado na odontologia. Para quê? Para restaurar dentes. E o amálgama é uma substância muito química, muito tóxica. Temos também fatores sistêmicos, os quais podem ser, por exemplo, distúrbios hormonais, traumas no encéfalo, terapias para o câncer, assim como eu já havia comentado lá em cima, que no caso entraria quimioterapia e radioterapia na região da cabeça, a qual vai causar a destruição das nossas glândulas salivares e também efeitos colaterais de medicação, por exemplo, antidepressivos, beta-bloqueadores, temos também alguns corticoides, todos esses reduzem o nosso fluxo salivar. E também fatores psicológicos, como a depressão e o estresse. Lembrando que o que é o estresse, pessoal? O estresse ele coloca o nosso corpo em estado de alerta. Então, quando o nosso corpo entra em estado de alerta, o nosso corpo passa a produzir noradrenalina. A noradrenalina ela vai reduzir o nosso fluxo salivar, causando ressecamento na boca. E também nós temos a nossa idade. A idade interfere demais na nossa gustação. Por que disso? Bom, porque durante o nosso avanço da idade, é muito comum que as pessoas acabam produzindo menos saliva. Com isso, elas acabam tendo uma deficiência na percepção gustativas. E isso pode ter várias causas, assim como eu já havia comentado aqui em cima, através do consumo de remédios. Então, com o avanço da idade, é muito comum que as pessoas acabem ingerindo mais remédios. Por exemplo, acabem ingerindo mais remédios. E esses remédios, então, eles causam distúrbios no paladar, como hipogeusia, forte gosto metálico, amargo ou doce. Uma secura excessiva na cavidade oral, através do consumo de antidepressivos, antihistamínicos, podem causar um ressecamento também. E algumas doenças, como a síndrome de Sjögren, acho que assim se pronuncia, não tenho certeza, xerostomia e diabetes. São só alguns exemplos, mas existem várias doenças que causam a redução do fluxo salivar. E por fim, pessoal, as nossas considerações finais. O que eu coloquei para vocês aqui, ó? Que o uso de saliva artificial pode vir a ser um excelente aliado para pacientes com xerostomia, para pacientes que produzem pouca saliva. Então, para pessoas que produzem pouca saliva, a saliva artificial pode ser um excelente aliado contra a boca seca. Então, durante a nossa vida intrauterina é que a gente vai desenvolver as nossas capacidades gustativas. E aqui uma orientação às gestantes, assim como eu já havia comentado anteriormente, que elas devem sempre preferir alimentos saudáveis. Por que disso? Porque quando a criança nascer, ela já vai ter algumas predisposições ao consumo de alguns alimentos. Então, se a mamãe consumir apenas alimentos saudáveis e adequados, a criança ela vai nascer já acostumada a esses alimentos, evitando, por exemplo, o excesso de açúcares e de gorduras. Lembrando que um hábito saudável alimentar
uma dieta saudável melhora a nossa saúde geral e bucal. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre gustação era isso. Eu espero que eu tenha conseguido agregar um pouco de conhecimento para vocês e que essa aula tenha sido útil. Caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, mais uma vez, deixe ela nos comentários. E antes de acabar essa aula, eu só gostaria de ressaltar para vocês o meu caderno Maxilo da odontologia, o qual eu resumi, estudei e aprofundei os principais temas voltados à fisiologia bucal. O link para adquirir esse artigo está no primeiro link da descrição. Então, pessoal, muito obrigado e bons estudos!